Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos estar falando sobre a morte e os seus mistérios. Na verdade, esse é o título de uma das aulas que é dada no Centro Espírita, seguindo aí o livro dos Estudos Avançados de Espiritismo, que é o livro número 3, intitulado Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus, e essas apostilas são elaboradas pela Federação Espírita da Flórida. Lembrando a todos que os comentários são bem-vindos e, e eu vou estar aqui acompanhando no meu celular, caso vocês tenham alguma questão ou alguma coisa para me perguntar, tá bom? Bem, a morte e os seus mistérios. Vamos lá. O estudo de hoje, o que a gente vai falar exatamente, né? Porque falar sobre morte ou desencarnação é um assunto muito abrangente. Então, a gente vai se concentrar em três coisas. Nós vamos explicar por que o momento da morte é em geral, né? Ele é temido, porque a gente tem medo de morrer. Nós vamos esclarecer, à luz do Espiritismo, como que ocorre a desencarnação e quais as suas principais etapas. Então, nós temos conhecimento das etapas da desencarnação, ela não ocorre de uma vez. E nós vamos analisar também as características do processo dessa perturbação, o que é essa perturbação espiritual que muitos espíritas falam, né, que é presente na desencarnação. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor o que é isso, tá bom? Então, vamos lá. A morte do corpo físico, né? A morte. Ou a desencarnação. Desencarnação é uma terminologia espírita. Ela pode apresentar alguns mistérios, mas, em geral, eles são fornecidos pelas religiões ou pela educação que foi transmitida ao espírito, ou seja, a nossa educação, no jeito que a gente foi criado, ou a cultura que a gente vive. Então, apesar da desencarnação ser um processo, um fenômeno que é natural e inexorável, existe muita superstição, existe muitas fantasias, desinformações sobre a morte do corpo físico. E isso acaba causando o quê? Temores e até situações de desespero e revolta. Eu tenho certeza que cada um de nós aí tem um exemplo, já vivenciou esse tipo de situação, né? Então, as duas principais causas do temor da morte é a ignorância a respeito da vida no além-túmulo e os processos de culpa ou remorso decorrentes da lembrança dos atos cometidos durante a existência física. Porque, às vezes, dependendo da religião, do tipo de sistema que a gente acredita, né? E se a gente fez assim, vamos dizer que a gente foi muito mal, né? Fez muita coisa ruim. Quando a pessoa, esse espírito, se depara com a morte, causa um remorso, causa culpa, e isso causa um temor, porque pensa, puxa, o que vai acontecer comigo? Será que é aquilo que falaram, que eu vou arder no inferno para sempre, né? Então, a pessoa, mesmo espírita, né? Às vezes cria mitos na cabeça, porque não entendeu determinados conceitos e acha que vai parar num lugar aí que não vai ter jeito, vai ficar sofrendo, e a gente vai desmistificar e tentar educar a todos e trazendo aí o conhecimento espírita, trazendo aquilo que nos é dado pela doutrina espírita para poder explicar essa situação. Bom, vamos à questão número 155A, mas na parte do comentário. Esclarece Allan Kardec que a vida, o espírito, na vida, né? O espírito, ele está preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito, e que a morte é apenas a destruição do corpo, e não a desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. Então, já temos a introdução de um termo, que é o chamado perispírito, que é um envoltório semimaterial, e é a união do corpo físico com o espírito.
Ainda ali, diz Allan Kardec, a observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa de maneira súbita. Ele se opera gradualmente com uma lentidão que vai variar de indivíduo para indivíduo. São todos isso aí trazido por Allan Kardec. Ele diz ainda que em algumas pessoas, esse desligamento é rápido, podendo-se dizer que no momento da morte é também o da libertação. Em outros, sobretudo, naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, é mais devagar, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. Não é disso que a gente está falando, a gente vai entender direitinho. É a sensação que o espírito ainda sente com relação àquele corpo que já foi, que já não existe mais, porque ali o processo é todo mental. Então, o que, que a gente percebe? Que a primeira providência, baseado nessas declarações de Kardec, qual é a primeira providência que a gente tem que entender? É que a gente deve se preparar para a morte, né? Há necessidade de nós aprendermos a nos libertar das influências o quê? Materiais, porque já está a dica aí, né? Se a vida foi toda material e sensual, o desprendimento é mais devagar, está escrito lá. Então, é de fundamental importância que o espírito reencarnado desenvolva desde a infância, olha, gente, desde a infância, daí a evangelização infantil ser importante, aprendizados de ordem moral, capazes de fornecer dignidade espiritual, que se reflete aonde? Nos atos nossos, do dia a dia. Independentemente, a gente não está falando de religião aqui, independe da religião que possua ou a forma como foi educado. Então, preparar para a morte, preparar para o desencarne, é trabalhar o quê? A parte moral, as nossas virtudes, né? Muito bem. Passamos agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 16, no item 14, existe lá uma coisa, uma frase do Espírito Lacordaire, que ele fala: o amor aos bem terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Então, esse apego à matéria, aos bens, é um entrave, tá aí trazido por um espírito. Então, o que que gera no espírito? Uma consciência culpada. Por quê? Fica atormentada por remorsos, sofre durante e após a desencarnação, se não antes mesmo da existência física. É por isso que Lacordaire fala que o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. A gente não está querendo dizer aqui que desejar conforto, desejar ter bens, seja uma coisa ruim. Pelo contrário, a gente não pode ser escravo, a gente não pode dar uma importância que ela é demasiada, além daquilo que é possível, né? Nós vamos encontrar ainda no livro, no capítulo 5, no item 23, é um fato que merece destaque. É que quando se aproxima, deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver. Não, ele não desaparece, né? Depois eu vou ler esse slide com vocês, mas um fato que merece destaque, que eu gostaria de chamar a atenção, é que quando se aproxima aquele instante de retornar à vida espiritual, ou seja, no instante da morte, né, ou desencarne, geralmente a pessoa fica tomada por uma espécie de lucidez sobre as consequências dos atos e escolhas que fez durante toda a reencarnação. A gente sabe disso por depoimentos dos próprios espíritos, né? Que a gente vai citar aqui o livro Céu e Inferno, cheio de exemplos para nós estudarmos. Então,
No momento da morte, quando o espírito está para desencarnar, parece que tiram o véu e ele começa a ser inundado assim por uma lucidez, começa a ficar tudo muito claro sobre as coisas que fez, as coisas que deixou de fazer e deveria ter feito, ou as coisas que fez errado. Agora, o problema é que não há mais tempo, porque o espírito está para desencarnar. Então, gente, o que foi feito, foi feito. Não tem como voltar atrás. O que acontece em consequência disso? O indivíduo sofre. Ele sofre, ele começa a se conduzir, deixa o medo tomar conta, alguns até injustificados, porque a coisa sai do âmbito, né? Fica só no âmbito emocional mesmo. Então, são tormentos que o próprio indivíduo coloca sobre ele mesmo, por efeitos de atos e comportamentos que foram desenvolvidos por ignorância ou imprudência, tá? E aí, no capítulo 5, no item 23, olha só, o homem, ele vive agora no slide, tá? O homem vive incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa a todo instante. Por quê? A felicidade sem mescla, ou seja, a felicidade absoluta, ela não existe na Terra, nesse planeta. Entretanto, apesar das vicissitudes, ou seja, as dificuldades que formam o cortejo inevitável, né, da vida terrena, apesar dessas dificuldades todas que atravessamos, poderia, né, o espírito, pelo menos, gozar o quê? De uma relativa felicidade, se nós não procurássemos nas coisas perecíveis, as coisas temporárias, que estão justamente sujeitas às vicissitudes. Ou seja, os gozos materiais. Se a gente, em vez de procurar os prazeres da alma, esses sim são um gozo antecipado daquelas alegrias celestes que nos esperam, que são imperecíveis, elas não se perdem com o tempo. Então, em vez de a gente procurar a paz do coração, que é a única felicidade real neste mundo, a gente vai se mostrar ávido a tudo que possa nos agitar e perturbar. E coisa curiosa, né? Diz o espírito. E tem mais, ele fala: o homem parece criar para si propositadamente tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, muita coisa que nós podemos evitar. Se a gente colocar o foco na coisa certa, qual é a coisa certa? O espiritual. Então, haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Mesmo assim, a gente insiste, né? A gente insiste na inveja, a gente insiste no ciúme. Para o invejoso, diz o espírito, e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febris. É como se atacasse uma febre constante. Então, o que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias. O sucesso dos rivais lhes dão, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, não vou conseguir ler, lhes dão vertigem. São movidos apenas pela vontade de sobrepujar os seus vizinhos. Então, toda alegria consiste em excitar nos incessatos como eles a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, não pensam que amanhã, talvez, terão de deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Então, gente, é dessa forma que o espírito fica preso ao que a gente chama de paixões inferiores, né? Tudo isso, ciúme, a raiva, a inveja, a gente chama de paixões inferiores. E sim, com a morte do corpo físico, que parece que foi uma perda assim, irreparável, uma dolorosa tragédia. Daí a preocupação e o temor que demonstra no instante da morte. Porque fica tão cego, perdendo tempo com tudo isso, que fica com medo realmente de morrer. Porque perde a perspectiva, né? Perde o foco. Muito bem. Mas aí a gente vai lembrar de Jesus. Na verdade, esse espírito, ele já estava morto. Se você pensar, aquele que procura e tem como foco somente as coisas materiais, ele já está morto.
Em que sentido? Em termos espirituais, pela cegueira que se conduziu vida fora. Agora, estava morto mesmo quando o corpo físico se encontrava em plena vitalidade, porque a gente está falando de uma morte espiritual, né, gente? É uma metáfora. Então, para ele, por hora, cabe apenas esse conselho de Jesus, que é trazido por Lucas: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Era isso que Jesus quis dizer. A gente focar nas coisas espirituais. Aquele que está focado somente no material, ele já morreu, pelo menos espiritualmente. Então, considerando que essa pessoa, né, que a gente está hipoteticamente, que na verdade pode ser um de nós, ainda não revela possuir o necessário discernimento para buscar os valores espirituais. E é isso que a gente está tentando hoje, ter esse discernimento. Então, é um aprendizado que ainda está por fazer, mas que cedo ou tarde lhe será concedido o quê? Nas inúmeras experiências reencarnatórias, porque a gente sabe que nós vamos reencarnar várias vezes e quantas vezes forem necessárias. Então, se a gente não conseguiu ter esse discernimento espiritual durante essa vida, outra oportunidade virá para que nós possamos, então, fazer isso, né? Ter esse discernimento espiritual e dar valor e colecionar, vamos dizer, riquezas espirituais, trabalhar em nossas virtudes, no nosso lado moral. Bem, a gente vai aqui no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Agora vamos falar da situação reversa. A gente falou de um espírito completamente focado no material. Agora, o que acontece com o espírito que, durante a existência física, se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias ou ambições exageradas? Ninguém está dizendo que ninguém tem que ter ambição, percebe? Ambições exageradas. Que procurou desenvolver virtudes, combatendo as imperfeições, praticou a caridade, promoveu o bem, cumpriu os seus deveres familiares, profissionais e sociais. Então, a desencarnação desse espírito será mais amenizada. O sofrimento, as angústias, os momentos finais serão perfeitamente suportados, porque tem consciência de que fez o melhor que lhe foi possível. Portanto, ninguém está pedindo para ser perfeito agora, né? A gente vai fazer o melhor que nós possamos, o melhor que a gente pode, dar o nosso melhor. Lógico, cada um vai dar o seu melhor dentro do nível espiritual que se encontra. E mais, mesmo que essa pessoa não possua maiores informações sobre o plano espiritual, para onde se encaminha, a conduta moral dessa pessoa responsável durante a existência tem o poder o quê? Como a gente já sabe, de atrair espíritos benfeitores, porque os espíritos se atraem por afinidade, que voluntariamente, posicionados ao seu lado, o ampara e lhe ameniza possíveis sofrimentos nessa transição. Olha só o amparo que esse espírito vai ter se a gente se conduz dessa forma como a gente falou. Então, quando a gente é tocado por essas vibrações superiores e pelo apoio dos amigos espirituais, a gente adquire a necessidade tranquilidade para atravessar os momentos finais da desencarnação. Nessa situação, é comum o espírito adquirir lucidez e perceber intuitivamente que a vida não acaba com a morte do corpo. E aí, ele vai verificar que a vida espiritual é realmente o quê? A verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Essa que nós estamos agora, essa existência, ela é transitória e ela é passageira. Uma espécie de morte, se você comparar com o esplendor e atividade da vida espiritual. É isso que os espíritos nos dizem. E o corpo, ele não vai passar do quê? De uma vestimenta grosseira. Isso aqui, esse corpo físico, ele vai revestir o espírito temporariamente.
verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Então, essa sensação que a gente está se libertando. Então, se a gente está focado nos assuntos espirituais, dando a devida importância aos assuntos materiais, a gente vai ter muito menos temor quando chegar o momento do desencarne, tá? Então, vocês estão bem quietinhos aí, né, que eu estou acompanhando aqui o chat. Esse é a primeira parte do nosso estudo, que a gente estava falando sobre o temor da morte. Então, aquele espírito que está muito focado no material, ele vai ter muitos problemas, como a gente viu. Já o espírito que tem mais discernimento, consegue se posicionar de uma maneira mais inteligente, né, na vida, dando realmente valor para os assuntos espirituais, para as virtudes, para se comportar, ter uma conduta moral boa, esse espírito ele vai temer tanto a morte. Agora nós vamos falar sobre o desligamento perispiritual durante a desencarnação. Então, a gente falou sobre o temor, né, da morte. Agora, vamos ver como é que ocorre aí esse desligamento, né? Que a gente falou no começo, que nós temos o corpo físico e nós temos o espírito. E o que conecta o espírito à matéria é o perispírito, né? Tem um intermediário aí. Então, vamos lá. Os orientadores, a gente vai recorrer agora ao Livro dos Espíritos, na questão 154. Os orientadores da vida maior nos informam, né, os espíritos nos informam que a rigor, olha que importante, a rigor não é dolorosa a separação da alma do corpo no momento da desencarnação, uma vez que, em geral, o espírito encontra-se em estado de inconsciência. Meus amigos, está aí os espíritos falando. Em rigor, não é dolorosa a separação, tá? Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Olha a comparação, né? É uma coisa tão pacífica, né? Uma coisa que se acaba, é assim, que em geral é a desencarnação. Veja, ainda sobre esse tema. Outra informação que não é menos importante é que nos instantes limítrofes, né, entre a morte do corpo físico e o desligamento perispiritual, a alma, ela vai se desprender gradualmente. Ela não escapa como um pássaro cativo que você abre a gaiola, ele sai correndo subitamente para a liberdade. Não é assim. Ele ocorre de forma gradativa. Então, aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam. Olha as palavras, gente. Eles se desatam, eles não se quebram, eles não se desligando, tanto que eles estão falando aí que os dois estados se confundem, né? Então você tem aqui o corpo físico e o espírito ligado pelo perispírito, então talvez na separação ela é gradual. Vamos falar mais sobre isso. Agora nós vamos recorrer à Gênese. Vejam a importância de ler os livros de Allan Kardec. Vocês viram, nós estamos lendo algumas partes dos livros, que foram colocadas aqui, com o objetivo de que vocês realmente leiam, porque é uma linguagem simples, de fácil compreensão. Ensina a doutrina espírita que durante a reencarnação, o espírito, o perispírito, acha-se enraizado no corpo físico. O que acontece então com a desencarnação? O perispírito se desprende. Lembra que é gradual? A coisa corre molécula a molécula, está na gênese, conforme se unira na reencarnação. Então, no nascimento, a mesma coisa, o perispírito se une molécula a molécula.
Na desencarnação, ele se desprende, veja, não quebra, se desprende molécula a molécula. E o espírito é restituído à liberdade. Assim, isso é muito importante, a gente colocou em negrito, é muito importante porque às vezes fazem muita confusão quando começa a estudar espiritismo. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, é o contrário. Esta é que determina a partida do espírito. O corpo, os órgãos falecem. E aí o espírito, ele não se sustenta mais, por isso que ele sai. Se fosse o espírito, a saída do espírito, a causa da morte do corpo, então o espírito fala, não quero mais ficar nessa vida, tá muito difícil, vou embora. Ele iria embora, mas não é assim. Ele está preso ao corpo. Por isso que eles usam constantemente na doutrina as palavras liberdade, saiu da prisão, porque está preso ao corpo. Como a única maneira de sair? Quando há falecimento dos órgãos do corpo físico. E aí o espírito se desprende. Essa é muito importante, acho que é o slide mais importante desse estudo, né? Para que vocês compreendam, para alguns aí está chovendo no molhado, que eu sei. Agora, tem nesse livro uma passagem que eu estou trazendo aqui para vocês, ele chama-se Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares. Anotem aí para vocês lerem os livros muito bons espíritas, né? A gente vai falar daquelas sensações que precedem e se sucedem à morte, bem como a duração do processo de rompimento, né, dos laços fluídicos que une a alma ao corpo físico. Elas vão variar de caso para caso, não existe uma fórmula, tá? Depende da circunstância, do trespasse e da maior ou menor elevação moral. A gente já falou sobre isso. A moral do espírito vai determinar se esse desprendimento vai ser rápido ou vai ser longo, relativamente longo. Então, via de regra, nas mortes que são repentinas, gente, via de regra, não é exatamente absoluto, né? Nas mortes repentinas e violentas, por exemplo, acidentes e outras situações, o desprendimento da alma é tanto mais prolongado e penoso quanto mais fortes sejam aqueles liames, aquilo que prende. Em outras palavras, quanto mais vitalidade exista no organismo, sendo que os suicidas a gente não dá para evitar, né? Eles se mantêm mais presos ao corpo um pouco mais de tempo, porque às vezes até a sua decomposição completa, sentindo-se horrorizados. Isso são depoimentos de espíritos, né, que a gente recebe. Tem aqui, entre aspas, os vermes lhe corroem as carnes. Depois de longa enfermidade, por exemplo, ou quando a velhice tenha debilitado as forças orgânicas, o desprendimento em geral ele é fácil e suave, semelhando-se a um sono muito agradável. Então, vai depender aí da situação. Tem esse trecho do livro que eu gostaria aqui de trazer para vocês. Para os que só cuidaram de si mesmos, os que se deixaram empolgar pelos gozos deste mundo, os que se empenharam apenas em amontoar bens materiais, os malfeitores e os criminosos, a hora da separação é angustiosa e cruel. Agarrem-se desesperados à vida que lhes esvazia, porque a própria consciência, ela lhe grita que nada de bom pode esperar no futuro. É porque eles vão sentir muito, lembra que a gente falou no começo? Vão sentir medo, porque não sabem o desprendimento, como ele é feito. E também porque eles vão estar muito apegados na matéria, né? E cometeram faltas graves. Bem, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 18, assim é preciso desenvolver, por isso que a gente fala, né, gente? É preciso desenvolver um sentimento de compaixão e solidariedade para os espíritos que desencarnam em situações difíceis, como é o caso das mortes violentas e dos suicídios.
Nessas condições, o espírito pode apresentar um estado de perturbação extremamente variável, conforme o peso das causas geradoras da desarmonia. Uma forma de manifestar atenção e piedade para esses sofredores é orar por eles. A prece ameniza-lhes o sofrimento. Então, nós espíritas, nós, por exemplo, a gente ora por aquele que se suicida, e muito. Tem religiões que não, que eles acham que cometeram uma falta tão grave, de fato cometeram uma falta grave, mas eles acham que não merecem uma oração. Mas nós sabemos que a oração funciona como um bálsamo para esses espíritos. E os espíritos sofredores, eles reclamam preces e estas lhes são muito proveitosas. Por quê? Verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Eles ficam mais reanimados, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhe o pensamento do mal. Porque como que começa a reparação de um mal? É através, primeiro, do arrependimento. Esse é o começo. E a oração ajuda. Então, é nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como pode, inclusive, abreviar os sofrimentos. Né? Eu me lembro que nós tivemos um amigo, claro que tudo depende da. Gente, tudo depende, tá, da situação. Esse nosso amigo, ele estava já em estado terminal, mas ele estava no hospice, ele ainda conseguia andar, ele conseguia falar, mas o estado dele era de um câncer terminal. Ele saiu sem ninguém ver, foi no metrô em Nova York e se matou. Então, eu acho que eu orei por ele, muitas outras pessoas sei que orou por ele durante muito tempo. Eu, pelo menos durante um ano, direto, eu deixei uma folhinha no meu evangelho e orei por esse espírito. E eu sei que todas essas orações ajudaram a abreviar o sofrimento desse espírito. Muito bem. Nós vamos falar agora uma pergunta que todo mundo tem, todo mundo faz, e a gente encontra na literatura espírita alguma explicação, tá? É sobre a cremação. Muitas pessoas têm dúvida. E então, o destino, né? O que vai ser feito do meu corpo depois que eu morrer? Pode ser motivo até de desarmonia espiritual no espírito. Porque tem indivíduos que têm horror ao sepultamento, outros são indiferentes. Então, os familiares ou amigos mais relacionados, eles devem obter informações a respeito, na possibilidade de não existir uma decisão expressa, né? O espírito, ele desencarnou, mas o deixou escrito, olha, eu quero ser cremado, sabe? A pessoa que já tem um entendimento, eu quero que faça isso, quero que faça aquilo. Se não deixou, então tem que ser visto com muito cuidado. É uma forma fraterna que a gente tem de facilitar a desencarnação de um ente querido. Então, nos dias atuais, nós temos cada vez mais uma tendência aí pela cremação. Por quê? Porque a cremação, em primeiro lugar, é uma medida sanitária e ela é a mais indicada. Mas esse não pode ser a única razão, tá? O único critério de tomar essa decisão. Um deles é que tem ocorrido anterior à manifestação escrita ou verbal, mas importa considerar isso, esse texto aqui. Na cremação, faça-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando, ou seja, demorando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas após o desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para sensações da existência material. A gente não tem aí uma resposta, quantas horas? Não pode ser logo em seguida. É isso que eles estão falando, vamos esperar. Mas, na verdade, o que ocorre na prática é que sempre há uma demora, né, de pelo menos 24 horas para que aquele corpo seja cremado. E isso é muito bom, né? O importante é que não seja feito logo em seguida.
porque pode causar algum desconforto, né, no espírito. Mas a cremação é possível e tá aí. Essa é o que a gente encontra aí na literatura espírita. A outra dúvida que muitas pessoas têm é sobre a doação de órgãos, né? A doação de órgãos, que é essa situação, é importante avaliar se não haveria a possibilidade de o doador ficar preso às vísceras, né? Então, perguntaram a Chico Xavier. Tem esse livrinho que chama Lições de Sabedoria. Chico Xavier, nos 23 anos da Folha Espírita. Olha o que Chico Xavier trouxe para a gente. Ele fala assim: sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dávida recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. Quando o doador é pessoa habituada ao desprendimento da posse, a doação prévia de órgãos que lhe pertençam por ocasião da morte física não afeta o corpo espiritual do doador. E o que o Chico está falando? Se você se dispôs a doar os órgãos, é porque você tem dentro de você esse desprendimento. Então, não tem nenhum problema doar os órgãos, não vai acontecer nada com o seu perispírito. Tá? Muito bem, então a gente terminou a nossa primeira parte aí do estudo sobre os momentos que antecedem, né, o que acontece com o nosso corpo físico. A segunda parte agora que nós vamos falar é sobre as etapas da desencarnação, porque a gente falou no começo que ela não é uma coisa abrupta, ela não ocorre de forma abrupta, tá? Então vamos falar um pouco a respeito. Os espíritos, eles nos relatam algumas características inerentes ao momento da desencarnação, o que nos leva a supor que existe um padrão no processo. Então, tudo aquilo que Allan Kardec, por exemplo, colecionou no livro Céu e Inferno, todos aqueles depoimentos que a gente vê lá de espíritos em diversas situações, espíritos infelizes, espíritos mais ou menos felizes, espíritos infelizes, a gente vê um certo padrão de acontecimento acontecendo lá. Então, existe a informação bem conhecida de que durante a desencarnação, a criatura nunca está sós. A gente nunca vai estar sozinho. Mas o tipo de companhia é caracterizado em dois grupos, baseado nesses depoimentos. Quais são? Bem, nós podemos ter duas coisas. Ou a gente vai ter os benfeitores espirituais, e também entidades malévolas, direta ou indiretamente, que está ligada ao desencarnado. Bem, como resolver isso, né? O primeiro, aí o grupo dos benfeitores espirituais e dos espíritos que são especializados nos processos que conduzem à desencarnação. Encontram-se também os espíritos familiares e amigos queridos, já desencarnados, que ali permanecem aguardando, auxiliando o processo de desligamento final. Então, a gente tem todo esse amparo, né, da espiritualidade. O segundo grupo, que são os desencarnantes que não souberam amealhar amizades, ou seja, em outras palavras, colecionar inimigos, né? Pode acontecer que eles levaram uma existência marcada somente por ações más, eles podem se defrontar juntamente com essas entidades malévolas, direto ou indiretamente ligados, causando um pouco de transtorno aí, variados e intensos, né? Então, essa é a primeira etapa, com quem a gente vai estar na hora do desencarne, né? Os benfeitores vão estar lá, com certeza. Como vai estar a nossa mente? O que vai estar passando na nossa mente? Vai ser aqueles arrependimentos, aquelas culpas? Ou a gente ainda vai estar grudado no mal, ainda pensando nas coisas materiais, que não vai te servir para nada depois da desencarnação? Tudo vai depender, né? Bom,
De qualquer forma, como a gente falou, há sempre benfeitores espirituais, que, como voluntários, auxiliam o desencarnante, mesmo que este não possua grandes méritos. Olha só a misericórdia divina, né, gente? Tem esse livro de Martins Peralva que chama Estudando a Mediunidade. Ele diz o seguinte: o esforço e a abnegação dos mentores espirituais na desencarnação de determinadas criaturas é realmente digno de menção. Cooperados especializados aglutinam esforços no afã de desligarem sem incidentes o espírito eterno do aparelho físico terrestre. Então, gente, há indicação de que o processo desse desligamento perispiritual, que é operado por esses espíritos aí especialistas, ele se desenvolve em etapas, devendo haver naturalmente variações, né? Tudo vai depender do estado do espírito, conforme as condições apresentadas pelo espírito desencarnante e o tipo de morte, como a gente já mencionou. Pode ser um suicídio, pode ser uma morte natural, pode ser um acidente. Então, o que importa a gente ponderar aqui? Importa que, a despeito de ter ocorrido, independente de ter ocorrido o desligamento perispiritual propriamente dito, há espíritos que permanecem ligados aos despojos do corpo físico, às vezes por alguns anos, infelizmente. Trata-se de uma situação dolorosa, cujas causas residem na vida que o espírito levou quando encarnado e que podem estar associadas ao gênero de morte, como no suicídio. Mas a gente não pode generalizar, porque sempre existem atenuantes. Às vezes a pessoa estava muito doente mentalmente, por exemplo. Existem várias situações, não dá para generalizar, mas pode atrapalhar aí o desencarne, tá? Eu quero falar de um livro para vocês, porque talvez muitos de vocês nunca ouviram falar dele. É o Ernesto Bozano. O Ernesto Bozano, ele nasceu em 1862, olha a data. Quando ele nasceu, a doutrina espírita já tinha sido codificada. E ele morreu em 1943. E ele era espírita, ele era um professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim e pesquisador espírita, evidentemente italiano, né? Ernesto Bozano. E ele publicou esse livro, A Crise da Morte. É um livro que é uma das obras espíritas que a gente chama obras clássicas, que informa a respeito dessa visão panorâmica. Que visão panorâmica é essa? É que, a despeito do relato de alguns desencarnados, que quando eles tomam consciência que estão desencarnados, você desencarnou, aí você se deu conta que você desencarnou. O que acontece é que eles começam a ter uma visão panorâmica e retrospectiva da última existência corporal. Quando a gente fala visão panorâmica, não é com esses olhos, porque o corpo já foi, o corpo físico não existe mais. Então, o espírito, ele vê, vamos dizer, com todo o corpo espiritual. E parece que há um mecanismo interno presente nos refolhos, lá no fundo da memória integral do espírito, que é acionado no momento dessa tomada de consciência, a fim de que o espírito possa, por ele mesmo, rever em toda a riqueza de detalhes as próprias ações realizadas, erros e acertos, julgando-as por si mesmo, porque não vai ter tribunal, né? Não vai ter juiz, nós somos os juízes, vamos dizer assim. Né? Então, um livro muito interessante desse pesquisador espírita italiano contemporâneo de Kardec. Bem, obrigada aí. Bom, nós vamos entrar agora numa terceira parte, que é sobre a perturbação espiritual. Nós já estamos terminando, tá, gente? Mais uns 10 minutos, eu peço a paciência de vocês. Bem, já estamos plenamente informados do quê? De que a extinção da vida orgânica resulta na separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une o corpo. Essa separação, ela nunca é brusca, a gente já falou sobre isso.
E o fluido perispirítico só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não resta nenhum laço do perispírito ligado à molécula do corpo. Isso está no capítulo 1, na segunda parte do Céu e Inferno, capítulo 1, item 4. Então, ainda que o desencarnante possua títulos de virtudes e méritos, ele não vai se furtar dos momentos finais e do desligamento perispiritual, que caracteriza o fim da existência física. Então, tudo bem, vamos supor, se você levou sua vida de maneira digna, você deu atenção aos valores espirituais, praticou a caridade, foi responsável em todos os níveis profissionais, sociais, com a família, ainda assim, todos nós não vamos escapar por esse momento de perturbação. Então, vamos ver um pouquinho mais do que é isso. Allan Kardec, ele denominou de perturbação aquele espaço de tempo que inicia com aquela agonia que a gente está passando já para desencarnar e quando se conclui o desligamento perispiritual, que é a morte. Então, esse período é que Kardec denominou de perturbação espiritual. Ele acrescenta, Kardec, que mesmo esse estado seja muito breve e não provoque maiores desconfortos, porque nesse instante a alma vai experimentar um tipo de torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos em um estado de catalepsia, de modo que a alma nunca, quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Quer dizer, a gente não vai ver nosso corpo dar o último suspiro, né? A gente vai estar em torpor. Então, dizemos que quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. Mas, via de regra, é isso. É um torpor que se dá no momento que a gente já está agonizando, o espírito está agonizando e o momento que se efetua o desencarne. Bem, ainda sobre a perturbação espiritual, ela pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de um profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória, o conhecimento de si mesma. Então, bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-lhe sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso para outros, a qual é o reino do pesadelo, é como se fosse um pesadelo. Isso está no Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 1, no item 6. Ainda sobre a perturbação. O que a gente vai analisar em seguida, agora já para terminar, são pontos importantes relacionados ao estado de perturbação que acompanha esses momentos finais da existência do espírito, conforme as circunstâncias, que pode prolongar-se após o desligamento espiritual. Vou estar pulando esse aqui e vamos falar sobre esse aqui. Primeiro, o grau de lucidez que acompanha a perturbação não é o mesmo grau para todos os desencarnantes. Por quê? Depende da elevação de cada um, depende da moral, daquilo que a gente trabalhou nas nossas virtudes. Então, aquele que está mais purificado se reconhece quase que imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida no corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Número 2, o conhecimento espírita a respeito da desencarnação e da vida no além é importante, porque vai influenciar. Muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação, mas a prática do bem e a confiança pura exercem maior influência. Então, não basta ter conhecimento, tudo isso que a gente está vendo. A gente ainda tem que trabalhar nas virtudes. Esse conhecimento vai nos ajudar sobre o espiritismo traz sobre o desencarne? Sim,
mas ainda assim nós precisamos. O tempo de duração desse estado de perturbação, ele vai variar, que se segue à morte, que pode ser de algumas horas, alguns meses e até de muitos anos. Aí vai variar, a gente conversou. E a perturbação, gente, vai variar de pessoa para pessoa. São circunstâncias particulares, de acordo com as características individuais e principalmente com o gênero de morte, como a gente é, como a gente falou, tá? O que eu queria falar, gente, para terminar, é que nessa pandemia nós somos sobreviventes, muitos desencarnaram, e nós estamos aqui. E isso tem um valor e isso tem um significado. Qual é o significado? Que nós devemos trabalhar mais e mais para melhorar o mundo que nós vivemos, através das nossas ações. Então, vamos honrar esses espíritos que partiram para a pátria espiritual durante a pandemia, fazendo o melhor que nós podemos nessa vida, trabalhando nos nossos valores morais, principalmente, que esses sim são os nossos tesouros.